Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Vamos hoje para o nosso 15º dia de live. Boa noite, Henrique. Boa noite, Herô. Tudo bem com vocês? 15º dia de live. Olha que alegria. 15º de 40 dias de live. Para crescermos e nos desenvolvermos sob o olhar de Deus na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Henrique, você é da Bahia? Deixa eu ver aqui. Não, você não é da Bahia. Henrique Nunes, bem-vindo, amigo. Vamos lá, então. Vamos começar nosso devocional com a nossa oração. Ah, você é. Pensei que fosse um outro amigo meu, mas aqui de Brasília. Olha que coincidência. Que coisa boa. A gente tá alcançando muitos estados, então, hein? A nossa live sempre tem. Olha que delícia. Que legal, Henrique. Olha só, então, Bahia, Piauí, Ceará, Minas Gerais. Minas Gerais tem de Patos, tem de Unai. Cadê as meninas? Tem que entrar aqui, né, Herô? Só a Herô e eu que somos de Brasília. Olha que coisa. Que coisa linda. Bem-vinda, Letícia. Que maravilha. Então, te espero aqui, viu, Henrique? Te espero aqui. E olha, deixa eu aproveitar, então. Deixa eu aproveitar para falar para vocês. Olha aí a Cláudia, do Ceará. Deixa eu aproveitar aqui enquanto o pessoal entra. Não vou me delongar com isso, não. Mas eu quero fazer já um convite em primeiríssima mão, tá? A gente está trabalhando aqui espírito, alma e corpo. Trazendo consciência, fortalecendo a nossa identidade. Que mais? A obediência, já trabalhamos aqui, né? E a gente tá agora num caminho de 5 dias para trabalharmos sobre o orgulho. E eu tava preparando aqui o dia de hoje, o que a gente vai comentar hoje aqui, o que a gente vai refletir. E eu falei, gente, eu sei que muita gente que tá assistindo as lives, eu tenho recebido muitos feedbacks de pessoas que assistem as gravações das lives, e isso tem realmente alegrado muito meu coração. E sempre me perguntam assim, Camila, tá maravilhoso, tô aproveitando muito, tá me trazendo muita consciência, mas eu sinto ainda a necessidade de alguém me ajudando, de alguém me acompanhando, de trazer pro concreto, de ferramentas, né? Apesar de que todos os dias a gente traz aqui um exercício prático, um exercício pra gente fazer em casa, ainda no dia, se possível, né? Como a gente faz a nossa live 6:30 da tarde, talvez na parte da noite ainda não seja tão viável, talvez não seja viável, mas eu sugiro que você faça logo no iniciozinho do dia seguinte, enfim, mas que não deixe de fazer, tá bom? Pra quê, Camila? Pra gente gerar toda a transformação, não só espiritual, mas humana na nossa vida. E aí eu quero aproveitar aqui pra já fazer um convite pra vocês, tá? Não é, sei lá, me veio aqui e não estava previsto, para que vocês estejam no meu coaching grupo, um time coaching do Viva Sua Real Identidade, que tem tudo a ver, tudo concatenado, só que é para trabalhar a identificação profunda de todas as crenças que vem te impedindo, que vem te limitando. A gente aprofunda no orgulho, a gente aprofunda, enfim. Camila, qual que é o objetivo? Fortalecer a sua identidade. Trabalhar as crenças de identidade, fortalecer essas crenças
para que a gente, sabendo quem nós somos, nós sejamos ainda mais capazes de realizar o que a gente tem que realizar e de merecer, de usufruir, de ter os resultados que Deus fez a gente nascer para viver, tá? Então, quem tiver interesse, quem quiser mais informações, nós vamos começar no próximo mês. Eu tava planejando começar ainda em fevereiro, mas a gente vai começar no mês de março. E aí eu passo detalhes. Vou liberar post, vou gravar vídeo, enfim, é só pra já fazer um convite aqui em primeiríssima mão para quem já está comigo nessa jornada de crescimento. Tá bom? Combinado? Então vamos lá, vamos fazer a nossa oração e trabalhar esse tema que é tão importante hoje. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Te adoro com profunda reverência, Pai. E eu te peço perdão pelos meus pecados. E te peço graças e luzes para fazer com fruto este tempo de oração, de reflexão. Me mostra, Pai, o que eu ainda não vi. Dobra, moe o meu orgulho, que de fato é o que me impede de enxergar a sua vontade na minha vida. Amém. Vamos lá, então. Hoje, 5º dia do nosso devocional. E o tema é: o orgulho nos rouba a consciência. E ele traz, hoje pra gente refletir, o livro de Samuel. E é um trechinho longo, mas eu quero te convidar para que vocês estejam muito atentas aqui a essa passagem. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre não tinha nada, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi, ouvindo isso de Natã, encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E então Natã disse a Davi: Ei, Davi, você é esse homem. E assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor. Aliás, ele pergunta, Por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Você matou Urias. E aí, Natã repreende, Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. E assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Essa é a ira de Deus.
Essa é a ira santa de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não é verdade? Davi era homem segundo o coração de Deus. E a gente vê aqui parte, né, de uma história que mostra pra gente uma grande demonstração do poder aniquilante que o orgulho exerce sobre a nossa consciência. É exatamente isso que o orgulho faz na nossa vida. É exatamente assim que ele se manifesta. Todas as vezes que a gente aponta o dedo, que a gente julga, que a gente condena, que a gente critica, ou, né, lembra que o orgulho é ardiloso e ele vem disfarçado, ele aparece e entra na nossa vida como pele de cordeiro, né, como ovelhinha ali escondida, disfarçada, essa palavra. E toda vez que a gente olha para o outro, seja qual é a circunstância, seja quem é o outro, ok? E joga sobre ele um julgamento, uma crítica, ou inclusive carrega dentro do nosso coração essa crítica interior sobre o outro, como quem diz, olha lá, tá vendo? Né? Tão interessante que eu vivi isso de ontem para hoje em alguns momentos, tá? Em alguns momentos eu tava convidando algumas pessoas, amigos, amigas, queridas, para participarem de um treinamento. E é tão interessante ver, né? Gente, parece que eu tô julgando, tá? E talvez de fato eu tenha julgado. Talvez de fato eu tenha até julgado, né? Mas vamos lá, serve pra mim e serve pra vocês, como tudo que a gente tá fazendo aqui. Mas me chamou tanta atenção a quantidade de pessoas que falam assim, não, eu não preciso desse treinamento, quem precisa é o meu marido. Não, eu não preciso desse treinamento, eu não preciso desse livro, eu não preciso de conversão, eu não preciso dar um braço a torcer, eu não preciso trabalhar o meu espiritual, o meu emocional, o meu corpo, eu não preciso, né? Quem precisa, vou te passar até o contato, Camila, é uma amiga minha, é a minha mãe, é o meu cônjuge, né? Os outros precisam. Conhecem? Conhecem pessoas assim, né? Que se esquivam, né? Enfim. Então, o orgulho é esse que julga, é esse que culpa o outro. Só o orgulhoso tira de si a autorresponsabilidade dos seus próprios atos, né? E aponta o dedo pro outro e condena e julga o outro. Mas que absurdo! Como pode, né? Mas como pode fazer isso? Como pode fazer aquilo? Gente, se tem uma coisa que esses anos todos de acompanhamento que eu faço com as pessoas me livrou é desse julgamento. Porque eu escuto tanta coisa, que eu vejo, né, de perto o quanto nós, e eu me incluo, o quanto todo ser humano é capaz dos piores erros e horrores. Se nos afastamos da videira, se nos afastamos da graça de Deus, se a gente permite que o pecado tome conta da nossa consciência, da nossa vida, das nossas escolhas, das nossas decisões, a gente é capaz de todos os erros e horrores, né? E isso me ajudou a não julgar, e tem que nos ajudar, né? A compreender o outro, mas não passar a mão na nossa cabeça. A gente compreende para não trazer culpa. O que a gente faz? A gente transforma em autorresponsabilidade, nos perguntando o quê? E agora eu faço o quê? Ok, que eu fiz isso, mas então como é que eu tenho que fazer? O que eu faço agora? O que tá ao meu alcance, né? E não nos escandalizarmos, né? Não falarmos que absurdo esse erro, que absurdo essa pessoa pensar desse jeito, se portar dessa forma, que absurdo, né?
Por quê, Camila? Porque senão estaremos agindo exatamente como Davi. O que Davi fez? Meu Deus, que absurdo! Esse homem merece a morte. Ei, esse cara é você. Isso aqui é só a metáfora. O que eu tô te descrevendo aqui, Natan disse pra ele, o que eu tô te descrevendo aqui é só a metáfora da sua própria vida. E ele poderia estar dizendo aqui, ei, Marcele, ei, Milene, ei, Virgínia, o que eu tô te dizendo aqui é metáfora da sua vida, Camila, que vem julgando, condenando, criticando, apontando o dedo pro outro, achando que o outro precisa mudar, que o outro precisa melhorar, que o outro precisa ser mais generoso, que o outro precisa ser mais convertido, que o outro... Ei, olha pra você, né? Esse é o grande papel do orgulho em nós, o engano. Ele nos engana, a gente já falou disso, né? Ele nos engana, ele nos cega. O orgulho faz com que a gente justifique os nossos erros. Quem se justifica muito? Vamos lá, vamos trazer pro prático, pro concreto. Vamos lá, prático. A partir de hoje, a gente, em algum momento dessas lives, talvez eu já tenha falado disso, né? Que a gente tire da nossa manifestação de comunicação, do nosso vocábulo, que a gente tire o é que. Ai, é que vem uma justificativa. Verdadeira. Mas que a gente tire as justificativas. Desculpa, me atrasei porque me enrolei. Quando é necessário, quando for necessário, algum tipo de né, retratação, de explicação. Se não, olha, me perdoe. Me atrasei, reconheço, né? Não é carregar a culpa, né? Tem muitas pessoas que às vezes se sentem tão acanhadas, né? Com um apoucamento de alma, que tá sempre pedindo desculpas pros outros. Olha, desculpa por qualquer coisa, tá? Olha, ai, desculpa. Não, desculpa aí, desculpa não sei o quê. Falsa humildade. Comportamento carregado de orgulho. Por quê? Porque não quer errar com ninguém. E por isso que tá sempre pedindo desculpas. Não é isso. A gente reconhece o nosso erro, a gente pede desculpas quando de fato estamos errados, mas sem esse apoucamento, né? Sem essa falsa humildade. E sem a justificativa também. E sem ficar se justificando, né? Então o orgulho, ele faz a gente o quê? Justificar. Ele faz a gente culpar os outros. Tudo é culpa do outro. Eu me atrasei porque meus filhos acordaram à noite, porque meus filhos demoraram para se arrumar, porque o meu marido me chamou a atenção, porque os outros, tudo os outros, né? Ou, inclusive, quando, por exemplo, a vida nos dá feedbacks. Porque a vida nos dá feedbacks o tempo todo. Sabe como? Um filho com mau comportamento é um feedback de que tipo de mãe eu tô sendo. Do quanto eu tenho me empenhado, me esforçado por educar os meus filhos, por amar, por dar amor, por dar carinho, correção, limite. Então, mau comportamento dos filhos é feedback, né? Muitas vezes o nosso marido, nosso cônjuge, dando feedbacks. Ai, você tá muito ríspida, ai, você é muito grosseira, ai, você é muito exigente. E nesse momento, o que a gente faz? Ao invés, né, de sermos mulheres sábias, e eu me incluo, tá, gente? De chegar e falar, olha, me perdoe, me desculpa. Deixa eu só compartilhar com você. Tô com a cabeça preocupada, tô angustiada por tal motivo, eu tô de TPM. E trazer a verdade. E trazer a verdade aqui, assim, em forma de um coração em carne viva, né? E entregar pro outro, de falar, olha, me ajuda, né? Me compreenda aqui. Mas não justificando, mas com a humildade de reconhecer as suas limitações e de pedir ajuda, de pedir compreensão, né? Me perdoe, não justifica. Não é porque eu tô assim que eu tenho que te maltratar, que eu tenho que te tratar mal. Mas me ajuda, me compreenda. E agora,
Que a gente, ao invés de fazer isso, muitas vezes o que a gente faz? O que a gente faz? Ah, mas você merece, né? É porque você merece, é porque você me irritou, é porque você fez isso, é porque você se atrasou, é porque você não pegou, não fez o que eu te pedi, não fez isso, não fez aquilo, sempre carregado de justificativa, né? E o orgulho nos entrega uma lista de bons motivos para fazermos o erro, para cometermos o erro, para agirmos mal, para termos mau comportamento. Ele nos entrega em forma de diálogo interno, essa vozinha que a gente escuta aqui, que fala, não, mereceu, não, vai lá, faz isso, né? Não só mais um pouquinho, não só mais dessa vez. Ou então, olha lá, você tá vendo como é que faz? Que absurdo isso, né? Deveria ser assim, deveria ser assado. Ô, coisa horrorosa a gente ser capaz de cuidar da vida dos outros e não conseguirmos dominar a nossa própria vida. A gente deveria ter vergonha de ficar tomando conta da vida do outro, julgando, criticando, achando que o outro deveria fazer assim, assim, assado. Ok? E a sua vida? E a sua vida? Já que você é tão expert, né? Em opinar na vida do outro, e a sua própria vida? Gente, e isso tudo são as artimanhas do orgulho, né? O que eu tô trazendo aqui são exatamente as artimanhas do orgulho a ponto de nos impedir de mudar, de avançar, de buscar uma vida mais santa, mais verdadeira, mais íntegra, mais honesta, mais justa, mais alegre, mais amável, mais respeitosa. O orgulho nos faz justificar, culpar os outros, né, tirando de nós a responsabilidade, nos dá uma lista de grandes motivos para fazer isso, para cometer os erros, pecados e nos impedindo de mudar. Esse é o papel do orgulho na nossa vida, né? E o pressuposto para qualquer mudança, Camille, como é que eu mudo isso? Misericórdia, como é que eu faço para destruir o meu orgulho, para moer o meu orgulho? Gente, primeiro, que é treino. É luta. É propósito diário, que a gente tá tendo consciência aqui, é do quanto nós somos orgulhosos. Não é verdade? E aí, Camila, como é que eu faço? Então, existe aqui um processo pra gente moer esse orgulho. E o primeiro passo é isso que a gente tá trazendo aqui, que é a consciência, né? Há 3 dias falando do orgulho, do que é o orgulho, de como ele faz, de como ele é ardiloso, de como ele se manifesta na nossa vida, como a gente abre brechas, abre portas para o orgulho dominar a nossa vida. E hoje a gente tá falando o quê? Que quando a gente se escandaliza do erro do outro, como o Davi fez. Que absurdo! Esse cara deve morrer, né? Muitas vezes nós somos essa pessoa que julga, que condena, que culpa o outro, que critica. Não é verdade? Então, o primeiro passo é consciência. É trazer a consciência do quanto o orgulho tem dominado a nossa vida. É reconhecer os nossos erros, é reconhecer as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas más escolhas, tá? Talvez não seja um pecado, tá? Talvez não seja pecado, mas porque nem tudo é espiritual, vamos dizer assim. Agora, quando eu faço escolhas equivocadas da gestão da minha própria vida, eu tô sendo muito orgulhosa também. Quando eu gerencio mal as minhas finanças, quando eu falo que, minhas contas, eu não quero nem olhar, extrato, eu não quero planilha financeira de jeito nenhum, não quero nem olhar. Orgulho, por quê? Porque a consciência dói. Porque você precisa ser humilde para entender que você tem uma gestão para fazer, que você tem que gerenciar aqui os seus gastos, que você tem que trabalhar o seu emocional, controlar, se dominar, para não fazer os gastos, né, excedentes, desnecessários, prejudiciais, que vai colocar em risco não só a sua conta, mas das pessoas também
que você convive, se você é mãe de família, pai de família, né? A responsabilidade é muito maior. Então, primeiro, a consciência. Depois, um arrependimento. Tem que vir com arrependimento, né? Uma dor de contrição, de falar que besteira que eu fiz. Que besteira que eu tô fazendo aqui quando eu não peço perdão. Que besteira que eu tô fazendo aqui quando eu não perdoo, quando eu viro a cara, quando eu me deixo dominar pelo orgulho. Que besteira que eu tô cometendo aqui de ficar julgando os outros, criticando os outros, de ficar, não é verdade? Então, arrependimento, confissão, né? O que a gente faz na confissão? A gente abre o nosso coração contrito para pedir perdão. Perdão a Deus, perdão às pessoas que a gente ofendeu, perdão a nós mesmos. Perdão a nós mesmos. A falta de perdão pessoal, própria, também nos acorrenta no erro, também nos aprisiona no erro. E depois, uma decisão firme, concreta, deliberada de mudança. Eu tenho consciência, eu trago consciência, aquilo me dói, eu me arrependo e dessa dor eu transformo em mudança, em atitudes, em novos comportamentos, em um novo posicionamento, né? Camila, como é que eu faço para não julgar as pessoas, né? Não julgue para não serem julgados. Como é que eu faço? Cada uma vai pensar, cada um que tá aqui vai pensar como é que você vai fazer para você não julgar. Primeiro é ter compaixão do outro. Compaixão do outro e entender que nós, no lugar dessa pessoa, a gente poderia fazer muito pior. Agir muito pior, errar muito pior. Que mais? Então, só quando a gente conseguir calar, né? Calar a voz do orgulho que existe em nós, é que a gente vai ter uma consciência clara de quem nós realmente somos, de quem nós realmente temos sido, né? Sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos erros, os nossos acertos e o nosso avançar. Por quê, Camila? Porque existe um preço. Existe um preço. Existe um preço. Olha o que Deus fala aqui, né? Para Davi. Para Davi, homem de Deus. Olha o que Deus fala para Davi. Assim diz o Senhor, de sua própria família eu trarei desgraça sobre você. Olha que duras as palavras. Da sua própria família eu trarei desgraça sobre você. Eu tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Não há nada que ficará descoberto, que ficará oculto, que ficará oculto. Não há nada que ficará oculto, né? Ainda nessa vida, né? Em plena luz do dia, para que todos possam ver, para que todos possam presenciar a desgraça na sua vida. Meu Deus, Camila, a gente tem que mudar pela dor, a gente tem que mudar pelo medo do que Deus pode fazer na minha vida? Não. A gente tem que mudar hoje, detestar o orgulho que se manifesta na nossa vida, não pela dor e não pelo medo, tá? A gente tem que ter essa decisão firme por amor a Deus. Lembra que a obediência, ela é fruto do amor? Eu amo tanto meu pai, eu reconheço quão bondoso e amável e misericordioso ele é comigo, que eu quero acertar com ele. Eu quero acertar, eu quero ser boa. Então é por amor que a gente obedece, é por amor que a gente é fiel, é por amor que a gente age, que a gente quer mudar, que a gente quer crescer, que a gente quer ser santo, que a gente quer... É por amor. É por amor e pela consciência, não precisa ser pela dor, tá? Não precisa ser pela dor, não precisa ser pela ameaça. É pela consciência. Opa, eu não tô agindo bem, eu não tô agindo certo. Olha como eu tô orgulhosa, olha como eu tô julgando, olha como eu tô criticando, olha como eu tô me escandalizando da vida do outro, do erro do outro, né?
a minha consciência sobre a minha própria vida, de como andam os meus comportamentos, as minhas atitudes, os meus atos, que não vão ao encontro desse Deus amorosíssimo que é meu Pai, que me ama com loucura, é isso que tem que ser a força da nossa mudança. Essa tem que ser a força da nossa mudança, né? Porque o preço de uma vida guiada pelo orgulho, sem consciência, sem arrependimento, sem mudança, será cobrada. Será cobrada. Sempre vai ser cobrada. A conta chega. A conta chega. De uma forma ou de outra. O ponto é que o preço é sempre alto, né? Sempre alto e sempre cheio de dor, como o próprio Deus falou aqui pra gente. Então, em quais áreas da sua vida o orgulho tem roubado a sua consciência? De que forma, aonde, com quem você tem julgado tanto, criticado tanto, condenado tanto, tem se justificado tanto, tem culpado os outros, né? Se mantendo no erro, ouvindo esse diálogo do orgulho que te dá tantas boas razões para cometê-los. Aonde que o orgulho está se manifestando na sua vida? Quais são as áreas da sua vida que você está deixando de crescer, deixando de dar bons frutos pela manifestação do orgulho? Aonde que você tem tomado, né, feito más escolhas? Aonde você tem tomado decisões ruins, sabendo que as sementes ruins que você plantou hoje tem gerado dor e amargura, né? Resultados ruins na sua vida. Em quais áreas? Em quais áreas da sua vida? E o que a gente vai fazer hoje, então? Se arrepender, trazer consciência. É essa área, Camila, é aqui, é com essa pessoa, é desse jeito. Então a gente vai trazer consciência, a gente vai se arrepender, pedindo para Deus, inclusive, colocar essa dor no nosso coração, tá? Porque o orgulho é tão... Às vezes ele é tão astuto que ele te tira a dor. Que racionalmente você até sabe que tá errado. Mas é o emocional que tá disfuncional, é o orgulho que te cega. E que fala, não, essa pessoa aqui não merece perdão, não. Essa pessoa aqui não merece o meu melhor, né? E você se mantém ali decidida a errar, continuar errando. Então, se arrepender, pedir perdão, né? Confessar, pedir perdão a Deus, pedir perdão aos outros, pedir perdão para si mesmo e vencer. Dia após dia, essa luta contra o orgulho. E aí, depois desse exercício, o que você vai fazer? Listar quais foram os entendimentos que você teve, né? E que decisão você toma diante desse cenário todo, diante dessa luz, dessa consciência toda. Que decisão concreta você toma para mudar de atitude a partir de hoje, a partir de agora? Com essa consciência, o que você vai concretamente mudar a partir de hoje para não permitir que o orgulho domine você, mas que você estraçalhe ele com a sua fé, com o seu posicionamento, com a sua consciência e esse amor maravilhoso que a gente tem que ter por Deus. Combinado? Combinado? Foi bom hoje? Vamos terminar com a nossa oração, então? Vamos lá. Pai, eu declaro que a partir de hoje eu assumo a responsabilidade sobre a minha vida. Eu declaro que o Senhor da minha vida é o Jesus e não o orgulho. Que o orgulho não vai mais me dominar. Esse representante do inferno que vinha tentando me roubar do homem, da mulher que tu me fizeste para ser. Espírito Santo de Deus, assume o comando de todos os meus pensamentos, dos meus sentimentos e me exorta sempre que eu me mover na direção do pecado, para que a minha vida te agrade e que eu cumpra a minha missão de glorificar o seu nome aqui nesta terra por meio da minha vida.
Eu te amo, Jesus. Eu te amo com palavras, com a minha boca, com as minhas atitudes, com o meu comportamento e com a decisão que hoje eu vou tomar aqui. E eu decido, a partir de hoje, ser todos os dias da minha vida mais parecida contigo, em humildade e santidade, Deus. Amém. Que bom, que bom! Meninas, olha, quero combinar uma coisa com vocês. Amanhã começa o Método CIS aqui, né? E às 18h30 eu estarei na função de levar, buscar as crianças na escola, de correr para voltar pro treinamento, enfim. Amanhã às 18h30, só se eu fizer assim, com o carro cheio de gente. Mas eu quero propor uma mudança nos próximos dias, quero ver se vocês topam comigo, da gente fazer às 20 horas. 20 horas. Amanhã, nossa live, nosso devocional vai ser às 20 horas. Pode ser excepcionalmente. Então, a gente pode deixar combinado quarta, quinta, sexta e sábado. Às 20... Não, quarta, quinta e sexta. A gente vai combinando aqui, pode ser? Mas eu vou colocar nos meus stories esse aviso. Amanhã às 20 horas, então, a gente se encontra, se Deus quiser, tá bom? Um beijo, meninas. Um beijo, Pati, Milene. Que delícia. Obrigada. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.